Começa pela CBN mais uma entrevista com um dos candidatos à Prefeitura de Maringá e dessa vez a gente recebe o candidato Alberto Abraão, ele que é do Partido Verde. O candidato Alberto Abraão encerra esse primeiro ciclo das entrevistas realizadas pela CBN, em que estamos ouvindo os candidatos sobre diferentes temas. As entrevistas, conforme definido em ata, conforme definido em sorteio, as entrevistas têm 15 minutos e a gente começa a contar a partir de agora. Candidato, seja muito bem-vindo à CBN, bom dia. Bom dia, Neuso. É um prazer estar aqui falando com você. Candidato, eu gostaria de entender primeiro o porquê de sua candidatura, já que a gente sabe que para manter-se candidato, o senhor está tendo inclusive que fazer ou ter uma disputa na Justiça Eleitoral. A nossa candidatura é um exemplo a todos os eleitores que para você mudar alguma coisa tem que ter fibra e resistência para você existir. O Partido Verde, que tem uma bandeira magnífica e atual, tinha como projeto nacional, uma resolução que o partido expediu nacionalmente, que nas grandes cidades, como é o caso de Maringá, devesse ter candidaturas próprias para prefeito e para vereador. Nós decidimos essa diretriz 3 de dezembro de 2011, com um quadro completo de vereador, definindo naquele momento a candidatura própria para vereador, e aguardávamos que esta construção já feita para vereador pudesse ser o suporte para uma candidatura própria a prefeito, que deve ser não só o objetivo do Partido Verde, mas de todos os partidos, né, devem buscar a candidatura. E nós construímos isso. Inexplicavelmente, alguns dissidentes do partido local, que a gente denomina colabor, né, colaboraram, né, com interesses estranhos ao Partido Verde de Maringá, e numa articulação com 3 membros da executiva estadual, não foi o diretório, porque dele eu faço parte dele, no colegiado nunca foi chamado uma reunião sequer para decidir diretrizes diferentes da estabelecida nacionalmente. Haja vista que em Curitiba já foi denunciado pela imprensa a contradição desses membros, né, porque fecharam 26 diretórios porque não tinha candidatura própria em cidades pequenas. E em Maringá, que seria importante o Partido Verde se apresentar, estão fazendo o inverso, estão fechando porque tem. Então é uma coisa que não dá para entender. Mas, juridicamente, nós não permitimos que essa confusão se estabelecesse em Maringá. Nós queríamos que as pessoas conhecessem o Partido Verde, as suas ideias e as suas referências políticas em Maringá. Fomos para a Justiça, está bem encaminhado para que a gente tenha êxito nessa decisão. A única coisa é que a Justiça Comum, onde o processo principal corre, tem um pouco de descompasso com o prazo da Justiça Eleitoral. Então é isso que está criando um pouco de confusão. Mas pode o eleitor ficar tranquilo, pode se definindo pelo Partido Verde, porque nós garantiremos na Justiça a nossa candidatura. De alguma forma não prejudica, inclusive, a apresentação de propostas, estar ocupado com essa briga jurídica? Olha, colocaram um peso no nosso pé, mas nós improvisamos, colocamos, né, adotamos procedimentos que pudéssemos ao mesmo tempo estar fazendo as propostas nossas e não se incomodando com isso. Nós tratamos essa questão como uma questão menor. É o vício político do coronelismo político, que não existe apenas no Nordeste nem nas novelas. Ainda é muito presente nas grandes cidades. E não é surpresa que Maringá, sendo um centro de inteligência, um centro universitário, tenha na classe política poucos representantes dessas inteligências que a cidade tem. E o nosso propósito agora no processo eleitoral é abrir espaço para que as inteligências governem Maringá, evitar que acertos políticos e mediocridade seja a diretora do nosso destino, mas sim o que nós temos de melhor. O senhor tem dito que a sua candidatura é uma candidatura também para apresentar uma proposta diferente, uma ideia diferente, principalmente tornar o Partido Verde conhecido pela população. No que se diferencia o Partido Verde numa disputa eleitoral no município? O Partido Verde se diferencia dos demais nessa disputa política porque ele traz a atualidade do pensamento que hoje gere o mundo. Nós até agora, mesmo, pensamos as coisas de forma segmentada, né? E o Partido Verde tem na sua essência a integralidade das coisas, ele vê as coisas por inteiro. Nada
funciona separadamente, mas tudo se entrelaça, como o corpo humano, né? Não funciona, tudo funciona de forma sistêmica. E o Partido Verde pensa dessa forma. E, por isso, a principal questão que nós temos que trazer não é mudança de ações políticas para dar mais consulta nos postos, mais policial na rua apenas. Tudo isso é importante, mas não é o fundamento, a causa maior das soluções dos problemas estruturais. O principal problema é a nova cultura, essa cultura integral das coisas que nós temos que passar a entender. E esse tem um nome que a gente chama de sustentabilidade, que é a forma de você ver se o discurso está equilibrado com a realidade. Quando você afere que alguma coisa não está bem na realidade, você pode perceber que não tem sustentabilidade no que domina, o que gerencia aquele serviço. Então, a sustentabilidade, ela parte de alguns princípios. O principal dele, não existe sustentabilidade sem democracia. Por isso, o slogan da nossa campanha é democracia e desenvolvimento sustentável. Ela é o suporte de tudo. Por quê? Porque nós estamos num momento muito interessante e bonito. Ao mesmo tempo que você tem resistências de grupos cristalizados que insistem em impedir o surgimento de novas referências, nós temos uma sociedade que, desanimada com essa cultura política antiga, procura novas referências a partir de um processo. Ela quer acreditar, ela quer confiar, porque isso é da natureza humana, ela precisa, mas ela, para isso, precisa participar. Você não vai conseguir uma adesão de pessoas, qualquer projeto que seja pessoas enquanto servidor público, que são executores do serviço, ou o cidadão que é destinatário desse serviço, se você não fizer uma adesão. Isso tem uma forma: conselhos municipais participativos, transparência total. Só assim você vai permitir que as pessoas decidam e participem. Por isso o Partido Verde pensa e tem essa diferença, porque ele vê no cidadão a solução do problema. Não é só o poder público. Mas essa ideia de pensar tudo de maneira integral, sustentável, como o senhor está dizendo, de alguma forma, como o senhor também reconheceu, contraria o modelo vigente. Exato. Quando se monta uma gestão, se monta inclusive já toda partilhada, com Secretaria de Planejamento, com Secretaria de Saúde, com Secretaria de Assistência Social. Promover esse diálogo quase que é utópico. Não em Maringá, viu? Por incrível que pareça. Maringá, historicamente, eu sou nascido e criado em Maringá, ela se formou e se tornou essa utopia que a gente viu, 65 anos, essa maravilha que nós precisamos preservar. Ela tem na sua essência a solidariedade e a participação da organização social. Existe uma certa situação que nós queremos corrigir. Maringá, existe a classe política que não se atualizou e anda à margem da sociedade. Hoje, quem é marginal na sociedade é esse núcleo político, porque não se entrega a esse espírito que a cidade tem. Você percebe que a grande rede de assistência social, Maringá, só é garantida uma assistência maior porque as pessoas se organizaram, as entidades se organizaram e fizeram esse serviço. Na atenção da dependência química também é grande. Então, essa área de solidariedade, na área empresarial, o CODEM é um exemplo de que a sociedade tomou as rédeas, né, em 93, criando o CODEM. Está aí, nós diversificamos muito a nossa atividade. Maringá, economicamente, eu me lembro, em 93, o orçamento do município, Deus, era 80 milhões por ano, não chegava a 90. Hoje nós estamos a 850 milhões aproximadamente por ano. Veja o crescimento em tão pouco tempo, né? Esse espírito, essa sociedade que precisa gerir a cidade, integrando a instituição, o poder público. Candidato, o Partido Verde também sempre se caracterizou por um discurso voltado para as questões ambientais. Em Maringá, nós temos observado que esse é um discurso bastante interessante, mas que, por outro lado, essa cobertura verde que se fala, ela tem se restringido quase que aos bosques e à arborização das ruas. Como que uma administração municipal pode dar conta dessas demandas? Primeiro, dando o conceito, a amplitude que ele merece. Nós, quando falamos em questão ambiental, nós não nos prendemos só ao ambiente natural, mas o ambiente construído, que é a cidade. Hoje, 98% hoje das pessoas do município vivem
no núcleo urbano, em Maringá. Então, uma cidade altamente urbanizada. Então, esses aspectos que nós vamos discutir leva a administração pública a cuidar desses bens que nós temos, que são os nossos córregos, os bosques, implementar o que está na lei. Nós temos uma lei precursora das vias paisagísticas. Eu até me recuso a chamar de fundo de vales, porque essa maravilha não pode ter um tratamento depreciativo, porque fundo é desprezível, o que leva e estimula muita gente a depor lixos em alguns lugares da cidade. Mas avenidas paisagísticas, que hoje já se fala em corredores biológicos, preservar, são 60 metros que a lei prevê de preservação, que é o filtro, é a mata ciliar que protege a água. E cuidar das nossas, e conscientizar e fiscalizar os resíduos, os efluentes líquidos, que tem muita gente que não tem consciência, que burla, né, toda a legislação e joga esgoto nos nossos rios. Para isso, Neuza, nós vamos estabelecer uma ação interessante. O Estado é único, não existe município. Para o cidadão que precisa do serviço, não tem município, Estado ou União. O Estado é único. E tem que fazer a gestão local dos interesses locais. É de interesse local preservar nossas fontes d'água, os nossos córregos e os nossos parques. Portanto, nós vamos estabelecer, tirar do IAP o que é do município, porque o IAP não funciona. A estrutura arcaica e demora para o empresário, quem precisa de uma licença ambiental não consegue. Nós vamos construir esses serviços, né, realizados pelo próprio município, que é o que estabelece a lei. O que é de interesse local, nós vamos assumir, não vamos passar para outro. Né? O senhor foi o advogado, tem sido advogado dos condôminos que faziam parte da antiga rodoviária de Maringá. O senhor pretende colocar na pauta de discussões durante essa campanha eleitoral o que fazer com esse espaço, já que o prédio foi derrubado, e há ali um projeto para a construção de um centro comercial e também de um prédio residencial? Então, olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é isso, eu uso como exemplo. O que não se pode fazer? O poder público tem o dever de assegurar o direito de propriedade. Segurança é a razão de existir do Estado. As pessoas se reuniram para garantir segurança. Não pode ele ser o opressor. Nesse caso, houve uma violação da lei. É uma coisa, nós estamos discutindo na justiça. O lado político, diante da realidade, nós temos que resolver. O primeiro ato, chamar os proprietários, reconhecer o direito deles e indenizá-los, né, da forma que a lei determina e de forma justa que a lei diz isso. Segundo, dar o destino que a cidade precisa. Ali era um projeto que existia de um centro de memória, que a rodoviária foi um centro importante de desenvolvimento regional. Eu acredito que ali a melhor coisa é discutir com a cidade, com todos interessados, para se construir um centro de cultura, um espaço de convivência, né? E essa questão do prédio, eu acho que o novo centro já tem bastante. Eu, particularmente, sou contra a construção naquele espaço de um prédio residencial ou comercial. Eu acredito que ali nós temos que dar um destino mais nobre e deixar para a iniciativa privada o novo centro, que lá tem muitas unidades ocupadas. Aliás, Maringá tem quase 10 mil unidades desocupadas. Nós precisamos primeiro ocupar essas unidades para depois construir outras. Nós temos mais 1 minuto e meio para encerrarmos essa entrevista. Eu gostaria de aproveitar e discutir rapidamente a questão da água em Maringá. Discute-se hoje se essa gestão da água vai permanecer com a Sanepar, se vai municipalizar, enfim, qual que é o pensamento do Partido Verde no que diz respeito ao saneamento e à gestão da água? Não posso ser incoerente. A importância da água é tamanha que nós não podemos decidir no gabinete se nós vamos deixar com a Sanepar ou com o município. Nós temos que fazer um plebiscito em Maringá, ouvir a cidade discutir, porque tem uma coisa importante. Saiu um censo, uma estatística, mas o Brasil perde quase 40% da água tratada, que é cara, e ela se perde. No entanto, vem na nossa tarifa pagar a ineficiência de um controle melhor do desperdício dessa água na rede. Então, nós temos que debater profundamente
se será o município que vai gerenciar, que é um interesse nosso, ou se a gente vai terceirizar passando por uma empresa como a Sanepar. É uma empresa que executa um bom serviço, mas isso não pode eximir o lado político da cidade decidir se quer que continue com a Sanepar. Candidato, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na CBN, dessa vez como candidato à Prefeitura de Maringá, e a gente conta também com a sua presença para a discussão dos outros temas nessa série temática que começa na semana que vem. Muito obrigado, uma boa tarde a você, aos ouvintes, e peço aí aos ouvintes que pensem no 43, pense verde, vote 43 para prefeito e para vereador, 43. Esse é o candidato Alberto Abraão, candidato do Partido Verde.